Preciosidades, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer uma experiência espiritual que eu tive com Deus. É algo que aconteceu comigo faz uns 3 anos atrás e foi algo muito forte que eu quero compartilhar com vocês hoje. Foi algo muito forte que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, quando nós chegamos em São Paulo, nós começamos a visitar uma igreja de um grande amigo do meu esposo e de uma grande amiga. É um casal que são muito amigos. Na verdade, eles são casal. É um casal muito abençoado por Deus. Meu esposo é pai na fé dessa pastora dessa igreja. Meu esposo era... Então, é um casal grande amigo nosso. E quando nós chegamos lá, nós fomos convidados a estar pastoreando essa igreja juntamente com outros 3 casais de pastores. E foi algo muito interessante porque nós gostamos muito. E foi uma experiência muito boa porque nós gostamos muito da igreja. Era uma igreja muito receptiva, tinha muitas festividades. A igreja, nós começamos a buscar muito a Deus ali, levar as pessoas para o monte, começamos a incentivar a oração. Gente, a gente ia para o monte, era muito forte, sabe, o que Deus fazia ali. E Deus estava fazendo algo tremendo naquela igreja. Só que a igreja era uma igreja muito grande, né? Tinha 4 casais de pastores. Então chegou uma época em que a igreja estava num nível muito bom, sabe? Então meu esposo decidiu, ele sentiu no coração de estar saindo daquela igreja. Não era abandonando a igreja, deixando. Era saindo daquela igreja para ajudar uma outra igreja que estava fechando. Porque essa igreja já era muito grande, já tinha 4 casais de pastores conosco, né? E então tinha uma igreja que era do coração do meu esposo. E tinha uma igreja que Deus colocou no coração do meu esposo, que ela estava fechando. Ela tinha praticamente só 3 pessoas. E meu esposo começou a criar um desejo no coração de estar indo para essa igreja que estava fechando. E nós fomos, foi um grande desafio. A princípio eu não queria ir de jeito nenhum. Eu comecei a orar a Deus e perguntar para Deus se Ele queria que eu fizesse essa decisão. Se era do agrado dele, né? Eu comecei a perguntar para Deus se era do agrado dele que eu fizesse. Eu comecei a perguntar para Deus se era do agrado dele que eu tomasse essa decisão de estar saindo da igreja, de estar deixando essa igreja e estar indo ajudar essa outra igrejinha que estava fechando. Porque, gente, eu estava muito apegada à igreja que nós estávamos e Deus me falou que era assim. E Deus me falou que era pra gente estar indo, sim, ajudar essa igrejinha. Então, como Deus falou comigo quando Deus falou comigo, Ele falou 3 vezes. Deus falou por 3 vezes que era, sim, pra mim ir pra essa igreja e era pra estar ajudando nessa igreja. Então, como Deus falou comigo, então nós decidimos ir pra essa igreja e estar fazendo a nossa ajuda lá nesse lugar. Gente, e nós ficamos nesse lugar. Lembrando que essa igreja ela é enorme, mas tinha essa célula, a igreja sede dessa era enorme, muito grande. Mas tinha essa igreja pequena que fazia parte de uma grande, que ficava num lugar muito longe, muito distante da minha casa. Gente, era algo só de Deus mesmo. Só pra Deus mesmo que a gente fazia isso. E nós resolvemos assumir esse ministério, essa igreja pequenininha que estava quase fechando, só com 3 pessoas. E nós começamos a batalhar, e nós começamos a fazer a obra do Senhor naquele lugar. Começamos, gente, a reanimar as pessoas. Começamos a ficar fazendo a obra do Senhor ali. Foi muito difícil, foi no período que o inimigo tirou o nosso carro. Foi no período que nós perdemos o nosso carro, veio uma pessoa drogada, né? Eu já contei aqui em outro vídeo, bateu no nosso carro deu perda total. Nós estávamos dentro de casa e veio um carro desgovernado, colidiu contra o nosso carro e nosso carro acabou. Então nós não tínhamos nem como ir para a igreja. E aí depois Deus nos deu um outro carro, que depois eu conto para vocês. E aí a gente continuou a obra. Gente, a obra ela era muito difícil, tinha muitos empecilhos para que a gente não assumisse aquela obra. Quando nós decidimos assumir essa obra, no dia que nós decidimos assumir essa obra, na madrugada que nós estávamos dormindo em casa, quando nós decidimos assumir essa obra, né, na madrugada que nós estávamos em casa,
nós estávamos dormindo e de repente nós estávamos dormindo e de repente o nosso colchão, gente, nós estávamos dormindo, de repente o nosso colchão, ele foi arremessado. Ele foi arremessado, sabe? Como se alguém tivesse dado assim, como se o nosso colchão fosse jogado pra cima, jogado assim, literalmente, e flutuasse assim, pá! Mas como se fosse um soco tão grande que o nosso colchão, ele voou, sabe? Puf, e voltou pra cama de volta. E aí eu e meu esposo, sabe? Também a gente sofreu aquele impacto, eu e meu esposo também subimos e descemos e caímos no colchão, tudo igual. E nós subimos também com impacto e caímos no colchão. Quando a gente caiu no colchão, a gente abriu o olho e, nossa, o que foi isso? O colchão, sabe, tinha sido arremessado. Nós olhamos um pro outro e falamos, nossa, o que foi isso? O colchão foi arremessado, gente, o colchão foi arremessado, literalmente. Foi uma experiência muito forte. E aí nós entendemos ali que Deus estava permitindo nós sentir a fúria. Deus estava permitindo nós sentir. Gente, Deus estava ali permitindo a gente sentir a fúria do inimigo contra as nossas vidas por causa que nós iríamos assumir aquela obra. E nós assumimos aquela obra, começamos a fazer a obra do Senhor, como eu falei, e em poucos dias nós perdemos o nosso carro que nós tínhamos, da forma que eu já falei pra vocês. Depois Deus restituiu e nós continuamos fazendo a obra. Sei que no meio da caminhada veio um carro desgovernado ainda, entrou na igreja, o carro derrubou o muro inteiro à frente da igreja, o muro todo ficou acabado, gente. Então a perseguição contra essa obra era muito grande, mas a gente perseverou, a gente continuou, a gente lutou naquela obra até a obra ser edificada. Eu sei que no começo foi tão difícil que até aquelas pessoas que estavam na obra lá, as 3 pessoas saíram e foram embora e deixaram só eu, meu esposo e nossos filhos. Mas a gente não deixava, a gente, sabe, a gente criou um amor pelaquela obra, um desejo de ajudar, um amor pela obra do Senhor. O Senhor, ele, sabe, se revelava a nós ali, nós sentíamos Deus naquele lugar e nós perseveramos, nós lutamos até edificar a obra, né, para a glória de Deus e pela misericórdia do Senhor. Gente, o vizinho tá com som, sempre é assim quando eu começo a gravar. E nós continuamos fazendo a obra do Senhor ali, quando a obra foi edificada, que a igreja estava cheia praticamente. Quando a igreja já estava cheia, a igreja estava uma benção, já com os grupos formados, já com tudo formado. Foi o período que nós entregamos a igreja, né? Nós entendemos que nosso período ali cessou. Aquelas 3 pessoas que tinham saído da igreja, elas voltaram, trouxeram seus familiares também, a igreja foi edificada, a igreja foi, os grupos da igreja foram, sabe, florescendo, foi acontecendo as coisas, Deus foi fazendo e foi maravilhoso, gente. Deus edificou realmente aquela obra ali, para a glória de Deus. Nós começamos a fazer as festividades na igreja, nós formamos grupos de louvor, nós formamos nosso grupo inicial, nós formamos também o grupo de abertura dos cultos de louvor, formamos o grupo das senhoras, o círculo de oração nós fizemos ali, o grupo do círculo de oração nós fizemos também. Então ficou bem edificada, a igreja ficou maravilhosa para a glória de Deus. Aquela igreja, ela foi derrubada e foi feita novamente, uma igreja nova, bonita. Então chegou o período em que nós entregamos aquela obra, porque nós sentimos no coração que já era tempo da gente entregar. Nós já tínhamos feito o trabalho que nós já tínhamos feito o trabalho que Deus colocou no nosso coração, que era ajudar ali aquela obra que estava fechando. E Deus, ele foi muito bom conosco, porque foi um aprendizado muito grande. Mas eu quis contar para vocês aqui a experiência que nós tivemos na madrugada, a fúria do inimigo, né, em arremessar o nosso colchão para cima, de forma que o colchão voou da cama, nós voamos da cama, caímos no colchão de volta. Foi assim algo muito forte, foi assim um soco tremendo, um soco de algo sobrenatural, sabe? Assim, um soco de alguém que não era humano, sabe? Porque o colchão inteiro, aqueles colchãozão pesado, grosso, de casal, voou lá pra cima, nós voamos também e caímos, sabe? Muito forte aquela experiência, e era a fúria do inimigo, porque nós iríamos assumir aquela obra que estava fechando. Porque o desejo do inimigo é que a obra do Senhor, ela venha acabar, né? Mas o Senhor, ele é que cuida da obra, né? Então, se nós estamos fazendo a obra do Senhor,
Quem edifica a obra é o próprio Deus. Então essa foi a experiência. Se vocês fazem a obra de Deus, não desista. Por mais que venham empecilhos, dificuldades, provas, persevere, porque o Senhor, Ele ama aqueles que fazem a obra dele, mesmo nas dificuldades, tá bom? Então não desista. Se você tem um chamado, e o seu chamado tá... E se você tem um chamado e você quer, né, exercer esse chamado, quer fazer a obra do Senhor, faça, comece a orar a Deus, buscar Ele. Comece a orar a Deus, buscar a ajuda dele, que Ele vai sim lhe capacitar para que você venha fazer a obra dele. E Deus vai com certeza cumprir na sua vida todas as promessas. Deus, Ele é maravilhoso. E aquela obra ficou linda, maravilhosa. Hoje está uma igreja nova, abençoada. E uma igreja para a glória de Deus, tá bom? A igreja não fechou, porque o próprio Deus cuidou em nos levar para lá, para cuidar daquela obrazinha que ninguém queria, que era abandonada, que ninguém estava disposto a cuidar. Deus nos levou lá para cuidar da obra dele, nós cuidamos, e no tempo certo Deus edificou a sua obra, porque tudo é projeto de Deus e tudo tem um propósito. Gente, essa foi a experiência que eu trouxe para vocês, e por mais que venham as fúrias, não desista. Deus permite até você entender. Deus permite até você entender e ver a fúria do inimigo contra a sua vida, para que você venha ver que o mundo espiritual existe, que as coisas espirituais elas existem, que as coisas espirituais existem e que há também fúria contra a obra do Senhor. E aí Deus permite com que você veja e às vezes até sinta, para que você saiba que você está realmente fazendo algo que está desagradando o mal, mas que está agradando a Deus. Então não tenha medo quando Deus permitir que aconteçam experiências espirituais com você. Então nós temos apenas que nos preparar espiritualmente, orar para estar prontos para quando vier os dias das adversidades, assim como vieram. Nós pegamos aquela obra, veio muita adversidade, nós perdemos o nosso carro, nós passamos por um processo muito difícil, gente, aconteceu muita coisa, dois carros novos foram queimados na nossa porta, também depois que nós assumimos essa obra, até eu contei num vídeo aqui. E eu sei que assumir a obra do Senhor não é fácil. Assumir a obra do Senhor não é fácil, existe perseguição sim. Eu falei que um carro desgovernado também entrou na igreja, derrubou ali à frente da igreja, o muro da igreja inteiro, né, o portão, o muro, ainda bem que não chegou a colidir com a igreja mesmo, mas derrubou o muro da frente inteiro e os portões da igreja. Então, aconteceu muita fúria nesse processo que nós assumimos ali. Aquela obra. E aí dava pra entender, né? Porque aquela obra era algo que Deus amava, mas... E dá pra entender pelas experiências que aquela obra era uma obra que Deus ama, que Deus amava, que Deus ama, cuida, mas que o inimigo ele perseguia muito para que aquela obra viesse a acabar, a ponto de até um carro entrar na igreja, derrubar a frente da igreja inteira, né, o muro da igreja, o portão. O nosso carro também veio outro carro desgovernado, colidiu contra o nosso, acabou o nosso carro, nós tivemos perda total. Não fomos ressarcidos porque foi um ex-presidiário que saiu de saidinha, pegou um carro alheio, entrou no nosso carro, acabou com o nosso. Depois de algum tempo, vieram, queimaram 2 carros quase novos na nossa porta. E aí a confusão estava armada porque os carros foram queimados na nossa porta, queimados literalmente, e eu já contei aqui em um vídeo. E né, foi uma cunhada minha, né, que estava meio desnorteada por conta das drogas, e ela foi e queimou os 2 carros na nossa porta. Então os carros que estavam estacionados na frente da nossa casa foram queimados. Então os carros que estavam estacionados na frente da nossa casa foram queimados. Então você imagina a confusão. Então muita coisa aconteceu nesse processo, mas nós conseguimos cumprir a obra do Senhor ali naquele lugar. E passamos 2 anos naquela obra. Quando o tempo findou, que a obra estava edificada, que a igreja estava maravilhosa, que as pessoas estavam indo para a igreja, que a igreja estava sempre lotada, que os cultos estavam sempre lotados, que os grupos estavam formados, que a igreja estava estruturada, nós sentimos que era tempo da gente sair, porque nós sentimos que era tempo de estar entregando aquela obra, porque nós cumprimos o propósito naquele lugar, tá bom? Então um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.
Pessoal, eu sou Célia Mello. Quem gostou do vídeo, não esqueçam de deixar aí o seu joinha, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo. Quem sentir no coração de estar ajudando nesse ministério, quem sentir no coração de estar nos ajudando no ministério, quem sentir no coração de estar semeando no nosso ministério, quem sentir no coração de estar semeando no nosso ministério, eu vou colocar tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.